Fala concurseiros de todo o Brasil, de volta aqui trazendo mais um vídeo. A banca IBFC tem colocado aí, tá aparecendo, né? Tem colocado vários editais na praça, muitos concursos aí, ela tem realizado e já tem aqui os pedidos para a gente fazer o raio-x aí dentro das matérias dos assuntos mais cobrados. Nesse vídeo eu escolhi informática para a gente falar e aí eu fiz um raio-x aqui analisando qual é a incidência, os assuntos que são mais frequentes na prova, e aí eu trouxe aqui para vocês por ordem do mais importante para o menos importante. Então, se você vai fazer um edital, se você está fazendo aí uma prova, né, está participando aí de um edital, estudando por um edital de uma prova da IBFC, a gente aqui vai tentar te ajudar a apontar qual a estratégia aí que você deve adotar em cima desses assuntos aqui mais cobrados, beleza? E aí escolhendo aqui a disciplina de informática. Então vamos lá, entrando aqui nos assuntos mais cobrados da banca IBFC informática. Primeira coisa, a gente fez o filtro lá, a gente acabou fazendo o filtro tanto de nível médio quanto de nível superior. Eu pensei até que fosse ter uma diferença grande, mas não. Tanto nível médio quanto nível superior acabou dando a mesma quantidade ali, mais ou menos, e os assuntos se estabeleceram nas mesmas posições. Então aqui, tanto faz se é nível médio ou é nível superior, a gente tem os mesmos assuntos aparecendo. A banca ela tem mais provas de nível médio, dá para perceber pela quantidade de questões, quantidade de provas que ela realizou. Ela tem mais questões de nível médio do que de nível superior, mas quando a gente realiza os filtros ali, a gente não vê muita diferença, acaba que os assuntos permanecem. Então vamos lá. O assunto mais importante, o assunto número 1, que é o mais cobrado pela banca, é justamente o pacote Office, né? São as suítes de escritório. Pacote Office, a gente tem lá pelo menos ali os 3 mais famosos, né? Que é o Word, o Excel e o PowerPoint. Então dentro do pacote Office, a banca ela tem uma preferência muito grande ali, a gente tem uma incidência muito grande de questões envolvendo o Excel. Tá? Então, dentro do pacote Office, o Excel deve ser sua prioridade. E aí, em segundo momento, em segundo plano, nós temos aqui o Word também aparecendo logo atrás do Excel. Então, se você vai fazer um estudo aí de informática, você já sabe que esse é o assunto mais importante que você deve estudar. E claro, muito provavelmente porque tem a ver com os cargos em que a banca realiza as provas. Talvez lá no órgão você vai utilizar provavelmente muito ali esses dois programas aí do pacote Office, tá? Então, Excel e Word é a prioridade, pacote Office é o assunto número 1 aí que nós temos nos concursos, beleza? E aí, o assunto número 2, a gente tem a parte de internet. Lá dentro nós temos ali a parte de navegadores e a parte de conceitos de internet, o básico ali dos conceitos de internet. Aqui, navegadores é o número 1, claramente o número 1, e na sequência a gente tem conceitos básicos ali de internet. Então, se você vai realizar um estudo, já prioriza então suítes de escritório e em seguida priorize internet, navegadores e conceitos de internet, que aqui aparece em segundo lugar o assunto, então, né, no ranking aqui dos assuntos mais importantes da banca IBFC, tanto para nível médio quanto para nível superior. Em terceiro lugar, nós temos aqui os sistemas operacionais, e aí um destaque para o Windows 7 e o Windows 10. Me chama a atenção a quantidade de questões que a banca ainda faz do Windows 7, tá? O Windows 7 aí, eu acho até um pouco difícil em alguns lugares ainda ter o computador com Windows 7, mas algumas bancas ainda permanecem trazendo questões do sistema, né? Mas a gente tem que perceber que como o Windows 10 é a tendência aí, as bancas já estão migrando para ele, tem vindo mais questões. Se a gente for fazer um recorte das últimas cobranças, mas a gente tem que dar uma olhadinha no Windows 7 também. Então, com o tempo, vai diminuir a quantidade de questões do Windows 7, as questões serão do Windows 10 e das versões futuras mais recentes, né, da época, mas a gente tem que estar de olho, porque ainda tem uma quantidade considerável de questões, tá? E até mesmo para você dar uma olhada da maneira como a banca cobrou as questões do Windows 7, você já se programar e tentar visualizar como é que é isso no Windows 10.
é uma maneira também de você observar o que a banca andou explorando lá, para você observar o que pode ser cobrado também no Windows 10, tá? Então, se puder dar uma olhada, tente dar uma olhada aí nos dois, tanto o Windows 7 quanto o Windows 10. O Windows 7, provavelmente o seu computador, de repente, da sua casa não seja mais o Windows 7, mas aí você vai tentar buscar as informações aí na internet, em cima das questões, o que eles cobraram e tentar buscar ali. O Windows 10 provavelmente é o sistema que você usa em casa, é o mais, nesse momento, talvez a maioria dos computadores vão estar no Windows 10, e aí você já consegue, inclusive, testar na hora, né, se aquela funcionalidade é daquela maneira mesmo. Porque as questões de sistemas operacionais, eles vão perguntar o que dá para fazer, as pastas, como é que dá para salvar, o número de caracteres, as divisões ali, a organização dentro do espaço do sistema operacional ali, são as questões mais comuns e você precisa testar na prática mesmo. Então, por meio das questões, você pega uma questão, já testa na prática aquilo que a questão está propondo, para você conseguir armazenar, conseguir guardar aquela informação, beleza? A gente tem aqui o assunto número 4, esse assunto aqui para algumas bancas é o número 1, que é segurança da informação. Segurança da informação é uma tendência, cada vez mais você tem questões aparecendo em prova a respeito desse assunto. Algumas bancas, inclusive, já tem um bom tempo que é o assunto número 1, mas no caso da nossa banca IBFC é o assunto de número 4. Isso não significa que você vai deixar de lado, lembrando que na sua prova não vai ter questões só de suíte de escritório, não vai ter questão só do Excel. Eles vão pegar um pouquinho de cada, então de repente vai vir uma questão de cada, né? E aí, numa estratégia, num pós-edital, você, diante daquele monte de assuntos, você pode priorizar esses assuntos mais importantes. Eu trouxe aqui o top 5 para vocês, então você de repente pode priorizar esses assuntos e ir para a sua prova. Com certeza nós teremos questões aí de boa parte deles, se não de todos eles. Então já fica a dica aqui para você, principalmente que está estudando num pós-edital, beleza? Vamos lá, segurança da informação, o que a gente precisa saber? Você precisa saber, em primeiro lugar, das ameaças, né, das pragas virtuais, então de vírus, cavalo de Troia, worms, né, phishing, esses conceitos todos. Você precisa entender o conceito, né, e no caso das pragas virtuais você tem que saber associar o nome, as características, a forma de ataque, contaminação, como é que funciona, a forma como aquela ameaça invade o computador, quais são as barreiras de proteção. A gente tem o firewall também, sempre tem uma questãozinha de firewall, as bancas adoram isso aqui, né? Principalmente tentando verificar se ele tem a mesma função do vírus ou não. Criptografia, assinatura digital também anda vindo ali uma quantidade de questões, certo? Mas aqui, se a gente for colocar na ordem, ameaças é o primeiro, né? Os vírus, os tipos ali e as categorias derivadas ali, os malware, e a gente tem no segundo momento aqui o firewall e daqui em diante os outros conceitos, alguns conceitos mais novos, assinatura digital, são coisas mais recentes, né? Então, se você vai estudar esse tópico, comece pelas ameaças virtuais, depois vá para firewall, e aí se der tempo você pega as outras partes também. E aí o assunto de número 5 aqui, o quinto assunto, aqui na nossa lista dos assuntos mais importantes da banca IBFC, é a parte de hardware, tá? Isso aqui é uma parte que costuma ser lá do começo, é uma parte inicial ali do estudo na informática, que é a parte das memórias. Aqui é um destaque para a parte das memórias, né? Memória RAM, ROM, cache, quais são as características, qual é o comportamento, né? Se é física, se não é. Tudo isso aqui é importante para você entender a dinâmica da sua banca, conhecer a estratégia e você calibrar o seu olhar e o seu entendimento ali em cima dos pontos em que ela tem utilizado, das estratégias que ela tem utilizado. Então, eu trouxe aqui para vocês os 5 assuntos mais importantes de informática da banca IBFC. Isso aqui vale tanto para nível médio quanto para nível superior. E aí, eu, se fosse você, principalmente no pós-edital, tentava seguir aqui essa sequência, tá? Indo ali do número 1, o mais importante, para os menos cobrados ali. Claro que aqui são os 5 mais cobrados, a gente teria muitos outros assuntos aqui. Aqui eu arrisco em dizer que esse aqui é o pacote essencial para você chegar lá na prova e não ter surpresa. São 5 assuntos essenciais para você chegar na prova e não ter nenhuma surpresa.
tá certo? Então, meu objetivo aqui nesse vídeo foi esse, trazer para vocês aqui quais são os assuntos, trazer esse direcionamento para que você então pegue seu edital e consiga se organizar em cima desses pontos, que com certeza você vai ter sucesso na sua prova. Beleza? Beleza? Tamo junto aqui sempre, contem comigo, comenta aí se eu te ajudei, vamos que vamos derrubar esse edital aí. Valeu, valeu, tchau, tchau.